Olá, meu nome é Esther Kajimoto e eu sou animadora 3D. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o direcionamento do olhar no cinema. Quando a gente vai ver um filme, quando a gente vai no cinema ou ver um filme em casa, a gente já está predisposto a ver aquilo que está na tela, né? Então a gente já está afim de conhecer os personagens e suas histórias. A gente vai conhecer um monte de pessoas novas. Mas, se o filme não agradar, essa disposição pode acabar indo embora, né? Isso porque o espectador ele é crítico, ele tá sempre julgando, né? Então se ele não se dedicou muito pra história ou pro personagem, ou achou o filme confuso, essa é a hora que a gente começa a dar uma viajada, pensando na vida, começa a olhar o celular, né? Então como que a gente pode deixar o espectador sempre interessado naquilo que a gente tá mostrando no cinema? É isso que eu queria trazer aqui, algumas dicas de como direcionar o olhar do espectador e tornar o filme fácil de ser interpretado, sem esforço pelo espectador. Primeiro, então, eu queria conversar com vocês de como o nosso olhar funciona, de como a gente enxerga o mundo. Você sabia que nosso olho tem um campo de visão de 180 graus, isso incluindo nossa visão periférica, mas que apenas 2 graus a gente consegue ver com nitidez e com cor. Ou seja, quanto mais longe desses 2 graus, mais embaçado e mais preto e branco fica a imagem. A responsável por essa parte nítida do que vemos é a fóvea, região do olho onde se concentra grande parte das células receptoras de luz. Por isso que a gente chama essa região desses 2 graus de visão foveal. Isso acontece porque se a gente focasse em tudo que a gente vê de uma vez só, haveria uma sobrecarga no nosso cérebro. Mas por que a gente não percebe que a gente vê assim? Isso acontece porque nosso olho para em um lugar só por apenas frações de segundos. Nosso olho está sempre escaneando, sempre se movendo, e isso dá uma impressão de que a gente vê tudo de forma nítida e clara. A nossa visão foveal é normalmente onde está a nossa atenção. A atenção é mais ou menos como se fosse um holofote numa sala escura. Onde está sendo iluminado é a região que a gente está tendo consciência. Daí você pode pensar, né? Mas eu consigo estar olhando para um lugar e prestando atenção na minha região periférica. É possível, mas estudos já comprovaram que isso não é natural, que existe esforço da nossa parte. Mas você pode falar também que você pode olhar para alguma coisa e estar viajando pensando em outra coisa. Mas, na maioria das vezes, o movimento dos olhos e a atenção estão super ligados. Foi feito um experimento em que um grupo de pessoas tinha que ignorar um elemento repentino que ia aparecer na região periférica do olhar deles. A grande maioria falhou em conseguir resistir a não olhar. Mas o que tudo isso tem a ver com o cinema? Você já parou pra pensar que quando a gente está assistindo um filme, seja em casa, seja no cinema, a gente tem a área da tela inteira para olhar? Só que algumas áreas são mais importantes que as outras para a narrativa. Então imagina que você está assistindo um filme e está bem naquela parte que estava todo mundo esperando, que vai revelar quem é o vilão do filme. E aí, bem nessa hora, você se distrai e acaba olhando aquele canto da tela que não tinha nada a ver com a narrativa. How to see who this phantom really is. É meio frustrante, né? Saber que você perdeu uma parte super importante para a história. E se eu te falar que a visão foveal cobre apenas, por shot, 3,8% da tela? Isso mesmo, dos 100% a gente só vê 3,8%. Então existe uma grande chance da gente perder informações importantes para a história. Então como é que a gente consegue ver filme? Por que a gente não se perde? Muitos pesquisadores fizeram esse tipo de pergunta. E outras perguntas, do tipo, como que os diretores conseguem direcionar a atenção do espectador? E quais são os elementos que chamam a atenção do espectador? Para coletar esse tipo de informação, eles usaram o eye tracker. O eye tracker é capaz de registrar os pontos da tela para os quais a visão foveal do espectador estava direcionada durante a exibição de um filme. Um detalhe importante. Foi sempre estudado um grupo de pessoas e nunca uma pessoa só. Porque se só uma pessoa vê determinada região da tela, a gente não é capaz de saber se aquele comportamento vai ser repetido. Mas se um grupo de pessoas olha sempre para o mesmo lugar na tela, ou a maioria dessas pessoas, significa que pode ser um comportamento esperado. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui para vocês que tem várias bolinhas. Cada bolinha representa a visão foveal de um espectador. Lembrando que essas bolinhas foram captadas por um eye tracker. Quanto mais tempo o espectador olhar para um ponto fixo da tela, maior fica a bolinha, tá bom? Então vamos lá! O primeiro elemento que eu quero falar aqui é um elemento que é um pouquinho mais óbvio, que são rostos. A gente tem a tendência natural de olhar para rosto desde o nosso nascimento. Um bebê, até um cachorrinho, um gatinho, quando eles estão querendo entender o que a gente está pensando, é para o nosso rosto que eles olham. E olha que interessante, quanto mais a gente mostra do rosto,
mais chama a atenção do espectador. Então um rosto de 3/4 mostrando os 2 olhos chama muito mais atenção que um rosto de perfil mostrando um olho só. Nesse primeiro vídeo eu quero que vocês percebam como os olhares inicialmente eles estavam dispersos, mas assim que aparece um rosto, todos os olhares grudam no rosto. Mr. Plainview? Yes. Algumas pessoas até reparam que tem um homem lá atrás, isso porque aparece um pedacinho do rosto mesmo que todo embaçado. Mr. Plainview? Yes. Nesse vídeo, o personagem ele tá chamando pelo Daniel, que tá fora da tela. Quanto mais próximo ele chega do Daniel, mais ansiosos ficam os olhares para encontrar com quem esse menino tá falando. What can I do for you? You look for oil. E aí, quando finalmente o Daniel aparece, todos os olhares grudam no rosto dele. Então vocês viram como o rosto é um elemento muito mega importante para guiar o olhar do espectador no cinema. O próximo elemento que eu quero trazer para vocês é o movimento. Quando eu falo de movimento, não é um movimento em si. Então, se por exemplo eu estiver mostrando alguma coisa aqui para vocês, me movimentando, só que eu tô numa balada cheia de gente dançando, não vai chamar atenção. O que importa é o contraste de movimento, ou seja, um movimento no ambiente estático. Nesse vídeo, de novo, inicialmente os olhares estão super dispersos, mas quando aparece um carro se movimentando lá longe, mesmo que pequenininho, os olhares aos poucos vão grudando nele. Bom, agora eu vou para o terceiro elemento que chama a atenção do espectador, que é luz e cor. E de novo, contraste é uma palavra que vai ser muito importante pra gente no direcionamento do olhar. Quando eu falo de luz e cor, não importa qual é a luz e qual é a cor, importa o contraste. Esse próximo vídeo foi tirado do filme A Era do Gelo e tá acontecendo uma nevasca, e por causa disso a tela tá toda branca. O esquilinho, o Scratch, que é marrom, ele aparece na tela e vocês vão ver que tem tanta gente olhando pra ele que mal dá pra enxergar ele se mexendo na tela. Mas eu quero que vocês reparem quando aparece um elemento novo que também contrasta com o cenário, como os olhos grudam nesse novo elemento. Vocês viram como a cor diferente chama muito a atenção de todos os espectadores? Então vamos para o nosso próximo elemento, que são linhas. Esse próximo vídeo que eu vou mostrar foi retirado do trailer de Warcraft. Nesse primeiro exemplo, o personagem vai passar a mão no chão que está cheio de neve e ele vai acabar desenhando uma linha nessa neve. Olha como os olhares ficam passeando por essa linha. Nesse outro exemplo, retirado do filme Sangue Negro, um carro vai passar por detrás de uma casa. A gente não vai conseguir mais ver o carro atrás da casa, mas ainda assim é uma sincronia nos olhares. Isso porque a gente imagina uma linha imaginária que o carro está fazendo. A gente já deduz a partir da velocidade que o carro estava. Então repara como os olhos observam na tela como se eles estivessem enxergando o carro que não está aparecendo. Daí finalmente quando o carro aparece, todo mundo volta a olhar para o carro. Interessante, né? Agora um exemplo que é muito mega importante para nós animadores. Reparem nessa cena como o personagem faz uma linha entre a cabeça dele e a ponta da espada. Olha como os olhares ficam passeando nessa linha que foi formada. Esse tópico é especialmente importante para nós animadores porque a gente trabalha muito com pose e linhas de ação. Uma animação é na verdade um conjunto de poses. Cada pose dessa vai passar muito rápido na tela. Então todas elas têm que estar muito clara. Se a linha de ação não for clara, o espectador pode não entender a intenção do movimento. E isso é um problema, a gente já sabe que a gente tem que manter o espectador interessado pelo que a gente está mostrando. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora de poses que têm linha de ação bem definida e poses que não têm linhas de ação tão bem definidas assim. Olha só esse exemplo. O personagem está dando um soco no outro. É muito mais difícil de entender o que está acontecendo nesse desenho da esquerda. Esse desenho da direita ele tem muito mais clareza. Isso porque a linha de ação é muito mais clara. Eu peguei essas duas capas da Vogue para mostrar para vocês como linha de ação é importante quando a gente fala de pose. Os fotógrafos, quando vão tirar fotos das modelos, eles não falam, faz uma pose aí que eu vou tirar uma foto. Não, eles entendem muito de linha de ação e de pose.
Olha como a linha de ação delas é clara e como o nosso olho fica passeando por elas. Trouxe aqui para vocês também um pôster do filme Enrolados. Olha como todas as linhas levam para o rosto da Rapunzel. Isso porque ela é o personagem mais importante da cena. Além disso, a crina do cavalo, o cabelo dela embaixo e a panela do fim formam um círculo que não deixa nosso olho sair dessa imagem de jeito nenhum. Vocês entenderam como linhas e linhas de ações são extremamente importantes pra gente no cinema? Então eu falei aqui de alguns dos elementos que podem guiar o olhar do espectador. No próximo vídeo eu quero falar de alguns elementos que são subjetivos. Como assim subjetivos? Elementos que podem mexer com a nossa empatia, com a nossa curiosidade, expectativa e sentimentos. Então até o próximo vídeo.